O nosso estudo de hoje é a lição 30 do livro Assim Vencerás, Luz por Dentro. Provável que a oração não mude o quadro externo. Horas e muitas vezes a prova não se ausenta. Pedes socorro ao céu e a luta continua. Mas depois da oração, eis que o prodígio surge. A paz e a compreensão alcançam-te por dentro. Falaste a Deus em prece e Deus responde em ti. Estamos todos em um mundo de expiações e provas. Quando a gente fala prova, é aquele aprendizado que você está tendo pela primeira vez e que depois você vai ter uma avaliação para saber se você aprendeu mesmo ou não. E expiação já são as consequências da violação da lei de Deus. Tem uma diferença entre uma e outra, embora em algumas situações, tanto uma como outra possam provocar um grande incômodo e até dor na mesma proporção, dependendo do tipo de prova que a gente vai passar. Vamos pensar na prova. Quando a gente vai para a escola, querendo ou não querendo, a criança, o adolescente que está fazendo o ensino fundamental, o ensino médio, ou a gente quando vai fazer o curso superior, nós vamos ter que passar por avaliações periódicas para saber se a gente está acompanhando realmente o conteúdo, que na verdade costuma ser um conteúdo sempre progressivo. Você aprende o mais básico para daqui a pouco partir para o mais profundo. Você consegue imaginar se no meio do caminho alguém com pena da gente simplesmente dispensasse a gente da prova? A gente tem hoje alguns exemplos de cursos online que não exigem uma avaliação, ou alguns cursos online em que a avaliação ela é muito, mas muito simplificada mesmo. Ela é apenas uma simples formalidade. Estou falando isso porque a gente conheceu alguns cursos de pós-graduação que são feitos pela internet, que os cursos têm qualidade, professores muito bons, mas na hora de fazer a avaliação, aquela instituição optou por fazer uma avaliação bem simples, para que não houvesse reprovações. Vocês conseguem imaginar, então, sem ter avaliação, se a gente simplesmente, agora transferindo da faculdade, dos cursos para a nossa vida, a gente fosse abreviado porque a gente fez um pedido a Deus através das nossas orações, o que aconteceria com a gente? A gente, como espírito, não evoluiria. Só que a gente vai pegar o livro dos Espíritos e a gente vai entender que a lei de progresso é uma lei moral a que todos estamos submetidos. E quando os Espíritos dizem para a gente, eu, enquanto espírito que eu sou, eu fui criado simples e ignorante, e meu destino é chegar à perfeição, né? E que em momento algum, enquanto espírito, existe retrocesso. Não existe retrocesso, porque eu evoluo enquanto espírito através da inteligência e através da moralidade. Então não existe você ficar menos inteligente ou ficar menos moralizado. Depois que você adquiriu aquela capacidade de raciocínio, aquela capacidade é um patrimônio seu definitivo. Mas aí, se você for fazer uma comparação com a vida material, falar, eu vi gente sim, eu vi gente que estudou alguma coisa e daqui a pouco esqueceu. Não, eu não estou falando disso não, tá? Porque aí a gente vai entrar em outro capítulo do Evangelho, aquele que mais tem, mais vai receber, e aquele que não tem, até o pouco que tem vai ser retirado. Por quê? Porque foi a própria pessoa que não consolidou o aprendizado, não solidificou a informação que estava recebendo. Acontece muito, sim, tudo bem. Eu estou falando que a capacidade de raciocínio, de memorizar, de aprender cálculos matemáticos, de aprender música, de aprender ciências humanas, gente, isso depois que a gente adquire, jamais perde. Então, se a gente fosse traçar um gráfico
evolutivo, o gráfico vai ser sempre progressivo e algumas vezes ele pode até ficar em linha reta, mas quando ele fica em linha reta, vai existir um sofrimento. Então a gente é impulsionado o tempo todo para frente, para o progresso, seja através do amor ou seja através da dor, porque a dor é uma grande mestra na vida de cada um de nós, cada vez que a gente resiste ao aprendizado. Então vamos voltando para a lição agora. Eu estou diante da minha prova. Está passando agora na minha frente a avaliação. Eu preciso daquela avaliação para mostrar de alguma maneira para os instrutores agora da vida maior, assim como eu mostro para os instrutores da escola, da faculdade, dos cursos, que eu tenho condição de ir para o grau seguinte. Então, olha, provável que a oração não mude o quadro externo, porque quem está como responsável pelo aprendizado sabe qual é a hora e sabe que a gente deve ser submetido, querendo ou não querendo, à avaliação. Aí ele fala, horas e muitas vezes a prova não se ausenta. Não vai, pode até acontecer algumas vezes de adiar a prova, mas adiar a prova é adiar progresso. Isso pode acontecer sim. Aliás, a gente estuda no capítulo do gênero de provas, escolha das provas, lá no Livro dos Espíritos, que algumas vezes a prova que a gente escolheu pode estar sendo um fardo pesado demais, algumas vezes a gente pode desistir, pode fazer esse pedido, mas sabendo que quando eu desisto, eu estou adiando aprendizado. Lá na frente eu estou pedindo para a espiritualidade amiga o seguinte, deixa eu me fortalecer um pouquinho mais moralmente, deixa eu ficar mais convicto de mim mesmo, me dar mais tempo para eu enfrentar essa prova de novo. E algumas vezes é concedido para a gente, mas a gente vai ter que passar pela prova. Então, na verdade, né, não é que houve uma mudança do quadro externo, não, eu adiei. Aí ele quando fala aqui para a gente, ó, você pede socorro através da oração, pede socorro ao céu e a luta continua. Mas, depois da oração, eis que o prodígio surge. O que a oração vai fazer com a gente? A oração vai me colocar em contato com o meu anjo da guarda para que ele venha me orientar em como eu devo passar na minha prova. Então ele vai começar a me dar os caminhos, ele vai começar a mostrar para a gente, olha, aqui você vai ter que ter resignação, aqui você vai ter que ter calma. A gente vai ver que essa vida vai oferecer para a gente problemas de curtíssimo prazo, problemas de curto prazo, problemas de médio prazo e problemas de longo prazo. Então o que acontece? Esses problemas, cuja resolução está a longo prazo, eles vão testando a gente. E os espíritos não cansam de dizer para a gente, olha, a gente não está preocupado nem com o resultado que vocês alcancem, a gente está preocupado em como vocês estão buscando alcançar o resultado. Porque esse é o principal. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito, me explica direito. Então vou de outra maneira. Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu consegui tirar 10 em 5 provas, mas nas 5 provas que tirou 10 ele colou. Ele usou de subterfúgio, ele fugiu da honestidade. Então eu não estou preocupado, os instrutores da vida maior, eu não estou preocupado com quantas vezes você passou, não, eu quero saber como você passou. Você realmente adquiriu o aprendizado? Veio uma coisa espontânea de dentro de você? Se veio, parabéns, bola para frente, a gente segue em frente. Agora, se não veio, a gente vai começar tudo de novo, o aprendizado. Então, depois que a oração surge, eis que o prodígio, ele aparece para a gente. O que é o prodígio? A paz e a compreensão alcança-te por dentro. Não tem para onde correr, vamos aprender a lidar com isso. A pedra não quer sair de dentro do sapato, eu vou aprender a pisar de uma maneira em que eu não consiga encostar muito na pedra, eu vou continuar encostando e sentindo. Aí Emmanuel termina aqui a lição, falaste a Deus em prece, e Deus responde em ti, mostrando, é esse o caminho, eu estou te submetendo a essa prova, porque eu quero que você aprenda isso, porque o meu filho, o Cristo aí da Terra, quando esteve aí, ele estava preparado a suportar todas as adversidades, como ele suportou.
nós queremos te ensinar também a ser um cristão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.